Era maio de 2009. Eu tava no meu camarim, na TV Record, e sem motivo aparente, simplesmente caí. Desmoronei. Era minha primeira crise de pânico. Eu estava com 38 anos, tinha uma filha de 4 e um casamento que, embora fosse bom, caminhava para o fim. Como a maioria das mulheres da minha geração, eu deixei o autocuidado de lado até meu corpo gritar. Foram 10 anos de suposto fracasso, que eu tive depois de tudo isso, para a sociedade, mas foi ali que eu renasci. Quando... Depois que eu tava 3 anos e meio, 4 anos na Record, já com um programa que eu já tava cansada, e milhões de coisas acontecendo, eu não viajava mais, e eu precisava, com uma filha pequena, que eu sou filha única, de repente a maternidade tive depressão pós-parto, não foi simples pra mim a maternidade, foi assim, eu não sabia nem pegar, eu tinha medo, eu fiz todos os cursos possíveis e imaginários com boneca, chegou na hora que vem é diferente. Eu não tinha leite, eu não tinha nada, foi assim, e eu só pensava em trabalhar, em fazer minhas coisas, eu me sentia aprisionada, foi bem complicado. Então, assim, foram uns 4, 5 anos que eu fiquei, não, tá tudo bem, e não estava tudo bem. Não estava tudo bem. É difícil até pra que, gente admitir. E entrando ao vivo todo dia, e numa pilha, porque as pessoas... Eu sou pilha mesmo, né? Mas... Imagina, não, tranquilíssima. Então, e eu entrando ao vivo, nunca faltei, nunca nada, só que um dia... O meu corpo gritou, que é o que eu descrevo aqui. Pede e aí arrego. eu caí e eu falei, eu tô morrendo. Eu fui arrastando até o telefone, que era telefone de fio. Digitei lá, Você nem tava sei em como. casa. Não, eu tava no meu tava no camarim da Record. Naquela época a gente tinha camarim e tal. Eu tinha um programa à sim. tarde. Era um programa de 2 horas. Era o melhor da tarde, da né? tarde. Então eu fui, fiz assim mesmo, eu falei, estou morrendo. Aí veio o diretor, veio a diretora, veio todo mundo, Bianca Codino. E eu tive a sensação de pânico que eu nunca tive na minha vida. Nunca. Eu só tinha tido a depressão pós-parto e não tinha tido nenhuma depressão. E não sabia, pelo menos né, não como que era. No nível de depressão que eu tive depois, que é não conseguindo sair da cama, às vezes eu fazia entrevista, assim, eu saía, eu tava tonta, as pessoas viam que eu não era a mesma pessoa, mas nesse nível, não tive. Tive alguns gatilhos, obviamente, mas eu fui empurrando pra debaixo do tapete. Aí, quando eu tive isso daqui, parou o programa, parou tudo, e eu saí. Até terminou o programa da tarde, logo depois que eu tive essa... Mas as pessoas, ninguém falava em saúde mental. As pessoas ficaram na TV, ainda mais na Record. Ficaram com medo, o que abaixou aqui nessa mulher e tal. Vergonha. Meu ex-marido... exatamente. Ainda mais na Record é muito bom. Ainda mais na Record, claro, porque... tem aquela bagira tá com encosto. Então, mas realmente me falaram depois que ficaram com medo, que me viram de uma outra forma e tal. E meu ex-marido me pegou, me levou direto para psiquiatra. E a psiquiatra detectou a crise de pânico e eu comecei a ser tratada com antidepressivo e tudo isso. Depois de uns 3 meses eu já melhorei e aí eu fui fazer o Projeto das Mulheres. Que aí eu tava fazendo uma coisa minha, autoral, que eu queria. Eu inventei esse projeto, que é o 12 Mulheres, que eu fui pra África do Sul, Filipinas, Tailândia, Vietnã, Finlândia, Holanda, França, entrevistando 12 mulheres em cada país. Peru, México, 4 meses, sem parar. Quando eu voltei, eu falei, chega de televisão, não dá, não vou ficar lendo teleprompter. E se bem que eu fazia mais do que ler teleprompter. Sim. Mas, a gente sempre entrega mais, tem um pouco de delivery. Principalmente quando gosta. Não, mas eles me deram muita oportunidade na Record também, porque vinham esse jeito expansivo, então me deram um programa de entretenimento. Até então eu lia coisas de entretenimento e tal, mas eu não fazia. Eu tive plateia, foi a primeira vez que eu tive plateia no Jogo do Namoro, que era um jogo que tinha uma muralha. Eu até falei pro diretor, como que eu faço? Eu nunca não sei, como eu falo pra plateia? Oi, plateia. E aí, cheguei. Como que as pessoas fazem, né? Sim. Ele, faz assim, ó, chega e fala, oi, tudo bem e tal, e finge que você tá lá há muito tempo. E realmente eu cheguei, oi, pessoal, e tal, como se todo mundo já me conhecesse e tudo, e foi bem. E eu fui gostando do negócio. Aí desci uma escada. Aí eu falava que eu gosto de falar. Eu gosto. Então, não é da minha época. Minha época assistiu do Pica-Pau Amarelo. Mas eu comecei a gostar de tudo aquilo. Mas eu tive que dar um fim naquilo lá, porque
algumas coisas não estavam bem em mim. No lugar. E quando eu fui pras mulheres, aí foi meu grande aprendizado. Porque eu voltei, eu falei, eu só entrevistei mulher muito sensacional, não eram famosas, eram mulheres que estavam revolucionando, reinventando e tal no mundo inteiro. Não tinha internet, eu não sabia dessas histórias ainda. E ninguém tinha acesso a essas histórias. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui na televisão? Eu tô parada. Porque eu tenho muito essa sensação, por isso que eu mudo muito. Sim. Quando eu vejo que eu tô meio parada, sabe? Eu falo, meu Deus, começa a me dar uma angústia. Eu falo, não, preciso fazer outra coisa. Tá sempre se Não, reinventando, coisa. né? E tal. E aí eu fui fazer e larguei TV e tudo, fui pra um escritório. Imagina, vi um monte de gente na televisão. Eu me separei, eu saí da televisão, pedi demissão. E aí eu tive uma fatalidade que não deveria acontecer. Hoje eu falo com muita tranquilidade que meu pai morreu num acidente super trágico. Foi. Super trágico. Caiu de um prédio, assim, ele tava fazendo uma inspeção, ele engenheiro, num prédio que tinha um vão, assim, no meio. Ele tropeçou, ele foi no terceiro andar, tropeçou, morreu na hora. Isso foi devastador. E aí começou a minha depressão, entendeu? Até aí, mesmo sem o afeto da família, mesmo sem aquele grupo de pessoas, porque eu aluguei um escritório e comecei a escrever o meu primeiro livro. Então, assim, eu não via ninguém. Sozinha. Mas na hora que meu pai morreu, aí eu... Era o gatilho final. Então eu tive a depressão e eu tava tentando vender um projeto de mulheres brasileiras, o mesmo projeto que eu fiz fora do Brasil, no Brasil. Foi aprovado em lei e tudo, assim, mas não era assim. Até a pessoa responder o e-mail, até falar não. Ai, a burocracia. Então, assim, eu passei 3 anos assim. E meu dinheiro acabou. Então, eu tinha dinheiro de... Conheço. 20 anos de profissão que eu consegui. Como jornalista, eu não ganhei, era meu salarinho e pronto. Sim. A gente Mas sabe. como apresentadora... Claro. Tudo que você fala, a gente sabe. Mas como apresentadora, quando eu tive esse programa, aí eu ganhei dinheiro. Veio a grana. Por isso que eu ficava, meu Deus, eu tô ganhando tão bem, mas eu tô me sentindo tão mal. Eu não posso fazer isso, eu não posso, Você não se posso. culpa Não é pelo que sobre você tá dinheiro. sentindo, Então não né? mas Mas vai explicar isso pra cabeça. Exatamente. E aí, já tô terminando a história. Não, imagina. Imagina, isso aqui é conversa. Aí que eu fui... Peraí, onde eu tava mesmo? Você tava na depressão, você escrevendo livro, você Livro queria fazer e o tudo. projeto das Aí mulheres. depois de 3 aqui no anos, Brasil. eu não consegui ninguém pra patrocinar esse projeto. Falei, vou voltar pra televisão, óbvio. Vou voltar pra televisão. Eu achava... Falei assim, E aí foi muito bom. Porque assim, eu lembro que quando eu tava no SBT, me falavam a queridinha do Silvio Santos, as manchetes, né? Ai, não sei o quê. Então, eu sempre... preferida do Gugu. Então eu sempre saí das TVs super bem, tudo de boa. Então, assim, seria muito fácil. Eu não tinha trabalho na Band ainda, na Cultura também não trabalhei, e na Rede TV eu fiz uns negócios com a Mauri Júnior, mas não trabalhei na Rede TV. Falei, beleza, é agora, vou voltar, vou fazer o arroz com feijão. Ninguém. Eu tava já com uns 43, né? E você já é vista como aquela que está envelhecendo e com 50 não vai render. Como a mulher que está que tá na idade para engravidar é vista que, ela vai engravidar agora, ela não vai render. E pro vídeo ela vai ficar velha, ela vai ficar feia e aí ela vai parar a produtividade. Então, não. Então, assim, até eu pedi pra um amigo meu, que era chefe lá de uma empresa grande, eu falei assim, fala com fulano, acho que era do SBT. Daí ele falou assim, se ela é tão boa, por que você não pegou pra você? Ué, então, assim, esse Caramba. feedback, que essa pessoa que eu não dava pra eu entrar num outro lugar, e ele tentou falar, e era Marcelo não sei o quê, ele falou pra ele, se ela é tão boa, por que você não pega pra você? Então assim, gente, eu já passei muita coisa, eu sou muito persistente. Muitas e boas. Muito persistente, porque assim, com metade todo mundo ia voltar. E aí, eu tava assim, só pra você ter uma ideia, a minha mãe e minha tia faziam supermercado pra mim e deixavam as compras no meu apartamento e ir embora, assim, pra eu não me sentir ofendida, sabe? Então foi um período bem difícil da minha vida que eu pedi dinheiro pra banco, me endividei e isso, aquilo. E nenhuma TV me queria. Nenhuma. E eu falo isso de boca cheia, sabe por quê? Porque depois eu voltei pra Globo, e hoje eu tô bem na rede social, e hoje eu faço palestra, entendeu? Assim, eu falo isso de boca cheia porque não queriam. Existe vida fora da TV, e não né? é só existe vida fora da TV. Ainda é visto assim. Tá velha,
Sim, né? E não é só na TV, ou porque fala a TV... demais, fala demais essa daí. Fala demais, a gente tem que tomar conta dela. Teve uma que foi demitida Foi por falar demais, até que eu conheço. E assim, o pior é que ela nem falou e não nada falou, demais. ouviram Nem demais. falou, nem Que falou interpretaram demais, Foi. talvez. Então, Porque ela mas é disse isso. demais. Eu também já fui demitida. Foi a única vez que eu fui demitida. Por Foi falar aquele demais. caso lá. Aquele ali. Aquele caso Ó. lá. Não, no fundo, um dia contar essa história. Fez história, uma ó, denúncia que não foi bem recebida, né? Então, e aí perdi tudo, até que depois, em 2016... Ah, fui fazer um reality show. Aham. Você sabe disso? Não. Você fez um reality show de... O Aprendiz, O Aprendiz Celebridades. Celebridades, ela fez. Foi a coisa mais vergonhosa da minha... Não vejam. Eu chorando. Tá, agora ela atiçou todo mundo pra ver. Vejam! É.